Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer análise diária de Bitcoin, de mercado como um todo. Hoje a gente vai falar de Bitcoin e hoje eu quero responder uma pergunta que um seguidor me fez, que é referente a ETF. E se não sair o ETF de Bitcoin, o que pode acontecer com o mercado? Bom, essa é uma dúvida que pouca gente está se perguntando nesse momento, mas quem se pergunta sobre a possibilidade de não sair ETF de Bitcoin acaba ficando com medo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai dar uma olhada no ciclo de mercado, o que aconteceu em ciclos anteriores para o que pode acontecer nesse ciclo, tá bom? E ó, se está chegando aqui agora no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Então, se você quer receber todos os dias análise de mercado, análise de Bitcoin e oportunidades, então se inscreve aí para você não perder os meus vídeos, tá bom? E vamos lá para o vídeo, vamos entender aqui principalmente essa parte de ciclo de mercado, o que aconteceu nos ciclos anteriores de Bitcoin, principalmente quando a gente vai observar a questão do halving do Bitcoin, o que aconteceu quando a gente tinha aquele período no qual todo mundo falava de Bitcoin, todo mundo queria estar se expondo em Bitcoin no mercado cripto, onde a gente teve o nosso halving lá em 2016, e esse halving lá em 2016 não necessariamente trouxe o ciclo de alta. Aconteceu o halving e o mercado começou a subir. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Geralmente o mercado passa por um momento de lateralização, como a gente viu acontecendo aqui em 2016, tá? Ele ficou de julho até em média ali dezembro, início do ano seguinte, que seria 2017, para a partir de então iniciar o ciclo de alta. E a mesma coisa aconteceu aqui em 2020, onde o mercado andou de lado. Depois da pandemia a gente teve o Corona Crash, onde o mercado caiu bastante. Logo depois o Bitcoin passou a subir, porque a gente teria ali no ano vigente o halving do Bitcoin. Então, por esse motivo, o mercado começou a subir e voltou para o patamar que estava anteriormente, que era aqui em janeiro de 2020, onde o mercado já estava subindo para iniciar aquele período de lateralização, onde logo depois a gente vê o ciclo de alta depois do halving, tá? E nesse momento, quando a gente teve o halving do Bitcoin, a mesma coisa aconteceu, que foi esse período de lateralização do Bitcoin. Só que logo depois a gente teve o início do ciclo de alta no ano seguinte, iniciando ali em 2021. Então a mesma coisa pode acontecer agora em 2024, a gente iniciar o ano positivo, um ano onde o mercado sobe, o Bitcoin acaba subindo, o altcoin acaba subindo também, e depois ele passa um período de lateralização para continuar subindo, tá bom? Então, por mais que 2024, na minha opinião, vai ser positivo, mas a gente vai ter ali em torno do segundo semestre em lateralização, onde o mercado acaba estagnando um pouco e no ano seguinte a gente tem a bull run de fato, onde está todo mundo comprando Bitcoin e o Bitcoin começa a subir sem freio. Isso aconteceu de 2020 para 2021 e aconteceu aqui de 2016 para 2017. Só que daí tem aquela questão, e se não sair ETF de Bitcoin em 2024? Se a SEC conseguir recusar todos os ETFs de Bitcoin, não sair ETF da BlackRock, não sair ETF da Grayscale, o que pode acontecer? O Bitcoin não vai subir mais, o mercado vai passar a corrigir, vai para 15 mil, 12 mil dólares por unidade? Bom, na minha opinião, o ETF de Bitcoin ele vai trazer muito dinheiro para o mercado cripto, mas muito dinheiro mesmo, porque vai vir dinheiro de institucional, mas não é porque o ETF pode ser reprovado, sim, existe a possibilidade de reprovação de ETF, porque o institucional não vai entrar. O institucional já está no Bitcoin, já está comprando Bitcoin, e eles buscam formas de estar se expondo no mercado. Então, para que o institucional entre no mercado cripto, eles não precisam necessariamente de ETF. Obviamente, o ETF vai ajudar a entrar mais dinheiro de institucional, mas não é porque não aprovou ETF de Bitcoin que não vai entrar dinheiro de institucional, tá bom? Então, sim, vai continuar entrando dinheiro de institucional, dinheiro da BlackRock, dinheiro da Grayscale, dinheiro da ARK Invest. Todas essas empresas, todas essas baleias continuará injetando dinheiro no Bitcoin. Eles vão procurar meios para isso, novas formas para fazer isso. Então, vai entrar dinheiro. Porém, se for reprovado o ETF de Bitcoin, tem outra questão que pode acabar segurando o preço do Bitcoin em lateralização, que é o halving do Bitcoin. Como mostrei aqui para vocês nos ciclos anteriores, a gente não tinha ETF de Bitcoin. Mesmo assim, o mercado durante o halving lateralizou para iniciar o ciclo de alta. Isso em 2016 para 2017 e 2020 para 2021. E a gente não tinha ETF de Bitcoin e institucional já estava entrando.
Então, 2024 para 2025, na minha opinião, vai acontecer a mesma coisa, independente se vai sair aprovação de ETF ou não, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso, com reprovação de ETF, mas se sair a aprovação de ETF, isso vai ajudar a impulsionar ainda mais o Bitcoin e em um período menor, tá bom? Então, se sair a aprovação, a gente já pode ver o Bitcoin já subindo para 50 mil no mesmo dia, tá bom? Então, o ETF vai ajudar, mas se não sair, não significa que o Bitcoin não vai subir no próximo ano, depois do halving. Lembre-se, a gente está bem próximo do halving do Bitcoin. E depois do halving, a gente passa por esse período, para a partir de então, a gente iniciar o nosso ciclo de alta, tá bom? Vindo aqui para o médio prazo, para o que está acontecendo nesse momento, eu observo que o período que a gente tem nesse momento é aquele período onde o mercado sobe antes de iniciar ali o halving do Bitcoin, e depois do halving do Bitcoin a gente vê aquele período. Então, na minha opinião, existe a possibilidade de sair ETF, ou por mais que não saia ETF de Bitcoin, a gente tem a possibilidade de até 2024, início de 2024, a gente vê Bitcoin a 47 mil dólares por unidade, lembrando que falta poucos meses para acabar o ano. E assim que sair a aprovação de ETF, que vai ajudar a impulsionar o preço do Bitcoin ou não, eu acredito que o preço vai subir de uma forma mais lenta, porém vai subir. O ano de 2024, o Bitcoin pode ficar dentro desse range, ou seja, em 2024 o preço sobe até os 47, com possibilidade de tocar lá nos 50 e ficar lateralizando dentro dessa região, subir um pouco, para a partir do final do segundo semestre de 2024 a gente vê o preço do Bitcoin começando a subir em uma tendência de alta muito forte. Geralmente essa tendência de alta é seguido de uma curva parabólica, tá, pessoal? Ele forma uma curva parabólica quando o preço começa a subir, onde essa curva parabólica traz uma alta mais acentuada para o preço do Bitcoin. E lá em 2025, no primeiro semestre de 2025, a gente vai ver o Bitcoin encontrando topo, não só o Bitcoin, mas as altcoins também, e a partir de então a gente passa por um período de lateralização por distribuição e depois a gente vê o nosso ciclo de baixa iniciando, tá bom? Então, por mais que não saia ETF de Bitcoin agora, na minha opinião, o preço do Bitcoin vai continuar subindo, mas no médio prazo. Não significa que no curtíssimo prazo a gente não tenha ruído e o preço do Bitcoin não volte para 31 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Ainda tem um suporte no Bitcoin no semanal aqui em 31 mil dólares por unidade. Sim, pode acontecer de no semanal ele vir utilizar essa região como suporte para continuar subindo, tá bom? Então, não acredite em alta infinita ainda, porque essa valorização não foi valorização por aprovação de ETF, foi uma valorização por especulação de aprovação de ETF. Então, existe sim, por mais que demore um pouco, mas se não sair ou enquanto não sair a aprovação de ETF, continua existindo a possibilidade do preço do Bitcoin recuar um pouco para 31. Ah, Luiz, mas no curto prazo recuou para 31, o que eu faço? Eu me desespero vendo meus Bitcoins? Não, você vai utilizar esse momento de recuo como oportunidade, porque aqui é uma base de preço, então você vai utilizar todas as quedas nesse momento como oportunidade. Falei isso em diversos momentos passados, falei isso quando estava em 21, falei quando veio aqui a 25, comprei, fiz um vídeo, mostrei aqui para vocês eu comprando o Bitcoin ao vivo aqui com vocês em 25. Quando ele voltou de novo para 25, mostrei aqui para vocês as minhas compras, principalmente de Ethereum. E se ele voltar para 31, a mesma coisa, vai ser oportunidade. Ele vai recuar um pouco para utilizar como suporte, para pegar impulso para subir até lá os 47 no ano de 2024, iniciozinho de 2024, e depois a gente passa por aquele período de lateralização depois do halving, onde, finalizando ali o ano de 2024, a gente vai ter a bull run, onde o mercado começa a subir sem freio, principalmente o Bitcoin, depois ele encontra um nível de estabilidade, passando a vez para as altcoins. Isso vai acontecer, esse passar a vez para as altcoins, quando o Bitcoin encontrar resistência na dominância, tá, pessoal? Então fique muito atento aí na dominância do Bitcoin, principalmente a essa resistência em 57. Bitcoin encontrou resistência em 57%, é o momento onde a gente vai estar se expondo mais nas altcoins do que no Bitcoin. Veja aqui como exemplo o Ethereum.
Lá no Bitcoin a gente teve esse rompimento de resistência anual, aqui era uma resistência anual, o topo anual do Bitcoin. O Bitcoin rompeu e subiu e formou uma nova máxima anual. Isso não aconteceu com o Ethereum ainda, o Ethereum ainda está brigando aqui nessa região de lateralização e saindo agora desse canal descendente, onde já está rompendo para cima e precisa da confirmação no semanal. Então, a mesma coisa pode acontecer para o Ethereum quando o Bitcoin encontrar aquela resistência na dominância. Até mesmo porque vai sair ou pode sair a aprovação de ETF de Ethereum também. Na minha opinião, se sair a aprovação de ETF de Bitcoin, vai sair a aprovação de ETF de Ethereum. E quando aconteceu, quando sair a aprovação de ETF de Bitcoin, a galera vai começar a falar da possibilidade de aprovação de ETF de Ethereum. E toda essa vertente, tudo que estão falando sobre ETF de Bitcoin agora, vai começar a ser dito para o ETF de Ethereum. Então, o Ethereum passa a romper essas resistências aqui, que é um nível de resistência anual, um topo anual, para formar uma nova máxima anual, que na minha opinião vai estar aqui em 35. Isso pode acontecer até dezembro ou pode acontecer iniciozinho de 2024. Como falta pouquíssimo tempo para acabar o ano, então isso pode acabar acontecendo já no início de 2024. Falta só 2 meses para acabar o ano de 2023, então isso pode acabar ficando ali para 2024, iniciozinho de janeiro, fevereiro ou até mesmo março de 2024, a gente pode ver essa valorização até a próxima resistência em 35, onde daí uma valorização de 90% a 100% aqui para Ethereum. Só que essa valorização vai ser para formar aquela mesma característica lá no Bitcoin, onde ele fica lateralizando anualmente, formando topos e fundos no mesmo nível ou em uma compressão para quando chegar lá em 2025, iníciozinho de 2025, a gente ter a grande valorização iniciando ali a bull run, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, principalmente essa dúvida sobre aprovação de ETF, se não for aprovado, o que pode acontecer. Essa é a minha opinião sobre a reprovação, se não sair ETF de Bitcoin, e é isso que eu estou esperando e também fazendo aqui em Bitcoin e Ethereum, tá bom? Amanhã estou de volta para trazer mais vídeos aí para vocês, principalmente falando sobre compras, as minhas próximas compras, tá bom? E também a gente vai estar falando um pouco sobre token de inteligência artificial. Se você não está inscrito, se inscreve aí para você receber os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!